E aí, galera da Crisma, muito boa tarde, né? Você vai estar nos assistindo, bom dia, boa tarde, não sei em que hora você vai olhar, mas que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Nesta nossa formação, neste tempo online. Hoje nós vamos falar um pouco sobre castidade. É um tema bem forte, algo bem precioso para a nossa vida, para a nossa alma, não é? Partilhar um pouco sobre aquilo que a igreja diz, sobre aquilo que temos como vivência particular de cada um de nós. Então, que você possa abrir o seu coração para receber esta formação, não é? E sermos cada dia mais jovens que buscam a Deus, né? Em todas as áreas da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos ao Espírito Santo para que ele possa nos guiar nesta formação, para que ele possa abrir o nosso coração, o meu coração, o coração de Arthur, o seu coração, para entender aquilo que ele deseja para nossas vidas a partir da castidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para nós iniciarmos, né, Arthur? A primeira coisa que a gente queria deixar para vocês, não é, gente? É que muitas vezes quando a gente assiste uma formação, muitas vezes quando a gente assiste uma pregação, a gente acha que tudo aquilo que o formador fala, né? Quando ele traz as coisas do não faça isso, não faça aquilo, né? É como se não na vida da pessoa que está falando, não é? E muitas vezes quando a gente escuta alguém falar sobre castidade, a gente pensa que é algo que não faz parte da vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa é um santo, aquela pessoa não sente isso, mas não é? A castidade, ela é algo que não está distante de nós, não é? Sempre todos nós precisamos viver a castidade, todos nós temos esta luta diária, né? É uma batalha travada por cada um de nós. Eu estou esses dias assistindo uma série sobre castidade e a pessoa que está falando para a gente, né, o Frei Gilson, ele disse assim: é uma luta diária, é a maior das batalhas e vencê-la é raro. E ele disse muito forte também, algo que me chamou muita atenção. Ele disse assim: você só irá deixar de sentir, né, você só irá deixar de lutar contra os seus desejos, contra a sua carne, quando você estiver morto dentro de um caixão. É verdade. Uma coisa interessante, Neto, que eu vi num dos vídeos de Padre Paulo, é que ele faz uma citação que, se não me engano, é alguma coisa, exaltação ao martírio. Ele fala do seguinte: dos que são tentados pelo demônio, ou ele os fará mártires, ou os fará idólatras. Então, isso quer dizer o quê? Que a castidade, ela tem essa dimensão de uma certa idolatria também, né? Que é até um vídeo que eu recomendo aí para o pessoal que vai começar, quem quiser se aprofundar nesse assunto, que realmente é como tu disseste no início, que é importantíssimo para a gente. Eu acho que é uma das coisas que mais afeta, principalmente nesse mundo de hoje, a nossa relação com Deus, é justamente a vivência da castidade, né? É
eu acho que é uma das coisas que mais nos dificulta, assim, e se aproximar de Deus verdadeiramente, né? Às vezes a gente fica querendo se enganar, achando que é alguma coisa que não é tão importante assim, que às vezes é uma besteira, mas isso realmente influencia em todas as outras áreas da vida da gente, porque tem muito a ver com autodomínio, né? Você ter domínio de si mesmo. Sim. Então, o vídeo que eu recomendo aí é Idolatria e Sexo Desordenado, do Padre Paulo. Dá uma procuradinha lá no YouTube, que é muito, muito legal mesmo. Pois é, então, tu quer começar aí, né, falando um pouquinho sobre o que é a castidade, as dimensões que ela abarca aí? Simbora. Então, pessoal, olha só, como a gente já dizia, né, é uma luta travada por todos nós, tanto pelos homens, tanto pelas mulheres, pelos jovens, pelos adultos, pelos casados, pelos solteiros, não é? E começando a dizer, falar um pouco da parte, começando a tratar sobre a castidade na área espiritual, né, antes de entrar naquilo mais do que o catecismo nos diz, nada é comparado a uma alma casta. Nada é comparado a uma alma casta. Santo Efrem vai nos dizer que a castidade é a vida no espírito. Nada é comparado a uma alma casta. Imagine a grandeza, não é? São Pedro Damião vai dizer que ela é a rainha das virtudes. Então, às vezes a gente luta tanto para ser humilde, né? Às vezes a gente luta para ser uma pessoa boa em outros sentidos da nossa vida, né? Mas nós esquecemos da rainha. Então a castidade ela é a rainha de todas as virtudes. Ela é aquela que está no princípio, não é? Não adianta o Frei dizia isso na formação. Não adianta eu cantar bem, não adianta eu pregar bem, não adianta eu tocar bem, se a minha alma casta ela está impura, né? Então você imagine assim um copo de água com água bem cristalina, né? Um copo cristal mesmo com essa água, você joga areia. Digamos que a areia seria o pecado da carne. Este copo não vai ficar mais bonito com a água cristalina, com a água suja, né? Então assim também é a nossa alma, ela deve ser casta, deve ser pura. E São Basílio, ele vai dizer assim: a castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é um espírito puro. Deus nos criou assim, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então a castidade, não é, este pequeno conselho evangélico, né, também é um conselho evangélico, a castidade nos torna semelhante ao próprio Deus. Olha que grandeza, como é importante vivermos, não é, essa castidade. E você deve estar se perguntando aí da sua casa, né, o que é a castidade? O catecismo, no número 2337, vai nos dizer assim: a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. O que é isso, né? A castidade ela significa o domínio de si, quando eu consigo comandar e ordenar as minhas paixões. Né? Então a castidade ela é o autodomínio de si com relação aos meus desejos, que vai acontecer e que não vai parar. Não é? Nós temos carne, nós somos feitos de carne e a nossa carne ela vai sempre na nossa vida ter este desejo, né? Todo homem, toda mulher tem o desejo sexual dentro de si. E a castidade ela é aquela virtude moral, ela é aquele dom de Deus, ela é aquela graça que vai me fazer ter sobre mim mesmo este autodomínio.
algo que muitas vezes nós temos na nossa mente é fazer uma diferença, né? Castidade, ela não é ausência de relação sexual. Isso aí é muito importante, né? As pessoas que abraçam uma vida de não ter uma relação sexual são aquelas pessoas que abraçam a castidade celibatária. Exato. Né? Que seria um ramozinho da castidade. É aí então que a gente entra quando a gente pode dizer que todos nós somos chamados a ser castos, não é? Eu, na minha vida de solteiro, Arthur, no matrimônio dele, é chamado a ser casto. Né? Arthur hoje, ele é casado, ele tem uma vida sexual com a sua esposa, mas não é por causa disso que ele vai deixar de ser casto. Quando ele for falar sobre o matrimônio, ele vai falar um pouquinho dessa vivência, né? Como é que ele vive a castidade dentro do matrimônio dele. Então é importante a gente, porque muitas vezes as pessoas elas têm essa dúvida, né? Ah, então como é que eu vou ser casto? Não, ser casto não é somente a ausência da relação, né? Mas é eu saber ordenar dentro de mim, né? Eu saber ordenar os meus sentidos, os desejos, os meus olhares, os meus pensamentos, para que eles não sejam transformados em situação de pecado. Neto, isso vai dizer que eu não vou poder mais olhar, que eu não vou poder mais pensar? Não. E nem tem como. Não é? Não tem como a gente parar de quando nós olhamos, exemplo, a gente olha para uma menina, a gente vai furar os nossos olhos? Não é assim, gente. A grande questão, né, Neto, é o ordenamento justamente desses sentidos que a gente tem, que não tem como a gente se livrar deles, né? Então, o método que a gente teria seria justamente a gente não consentir. A partir do momento que você olha para uma menina ou para um rapaz com aquele desejo lá que é intrínseco da gente como ser humano, que a gente realmente tem essas inclinações, mas é uma inclinação e se orientada de maneira correta, é uma inclinação saudável, porque nos leva a gente a conhecer um parceiro ou uma parceira para a gente formar uma família, não é isso? Aí, se a gente não tem o domínio disso, aí é que é o problema, entendeu? Quando você vê uma menina bonita, alguma coisa que desperta esse desejo em você, se você não está na hora ainda de um engajamento, de um compromisso sério com essa pessoa, você tem que afastar de você esse pensamento e dizer, eu tenho domínio de mim mesmo e eu não preciso disso agora, e que isso vai me levar a pecar. É isso? Exatamente. Aí, quando é que eu tenho o domínio, digamos, do meu olhar, não é? É quando eu, muitas vezes, com o meu olhar, eu vou pecar contra a castidade, vendo vídeo pornográfico, né? Então aí eu consigo ter eu posso dizer, o autodomínio, né? Realmente, é quando eu olho para uma menina, dentro de mim vem aqueles pensamentos não tão legais, né? E eu paro para mim e digo, não, eu vou começar a pensar em outra coisa, né? Porque a gente sabe que o pensar, ele vai nos levar a muitos outros pecados, como a gente vai falar, né? Pornografia, masturbação. E são essas coisas que nos afastam de Deus, né? E faz esta nossa alma pura pecar contra a castidade. São João Paulo II, ele vai dizer assim, a castidade é a energia espiritual que sabe defender o amor dos perigos do egoísmo e da agressividade, sob promovê-lo para a sua maior plena realização. Olha que maravilha. Então, é esta energia que defende a nossa alma, né, desses perigos do egoísmo. Quando é que eu falo que eu sou egoísta na castidade? Não é? O egoísta, ele é aquela pessoa que vai pensar somente em si. Não é? Só vai pensar somente em si. E quando eu peco
contra a castidade, eu tenho pensado somente em mim. Né? Eu não vou pensar no outro, eu não vou pensar que o outro merece um respeito pelo meu olhar, pelo meu falar para ela, pelo meu agir para ela, não é? Na vida de Arthur como casado, não é? Um homem que é casado, ele pensa outra mulher e vai trair ele mesmo e nem está também respeitando a sua esposa. Né? Exato. E às vezes as pessoas acham que depois que casou, acaba, né? As tentações, a pessoa não tem mais esse problema com a castidade. Mas é isso não, meu filho. Isso aí é como tu disseste no início. Isso leva a gente até a hora da morte. Vai com a gente e a gente nessa batalha, né? Uhum. Quem é casto, né? A gente escuta muito, né? A pessoa casta é aquela pessoa que tem dentro de si a pureza, não é? Exato. O puro, que é uma pessoa pura, né? Na linguagem da gente. Essa pureza é aquela pessoa que é limpo, né? Quem é puro está limpo. Como eu dava o exemplo ainda há pouco da água cristalina, né? Quando a gente joga uma areia. Então a nossa vida, ela deve buscar sempre a pureza. Né? Nós sabemos que nós temos a questão da concupiscência. Não é? Então nós temos a inclinação para este desejo. Isso é algo que também a gente precisa muito ficar certo disso. Não é? Porque muitas vezes a gente não consegue lutar pela castidade porque a gente não quer se reconhecer. Né? A gente só começa a lutar por algo quando a gente reconhece quem nós somos. Né? Então você está nos assistindo, menina da Crisma, menino da Crisma, você precisa reconhecer que você tem esta inclinação. Todos nós, não vai fugir de todos nós esse desejo. E quando eu começo a reconhecer isso, quando eu começo a reconhecer que eu tenho os desejos, né, que tem aqueles dias que nós estamos realmente na flor da pele, ali a gente vai começar a entender que nós precisamos lutar a partir disto. Né? O catecismo, no número 25:17, ele vai nos falar sobre a pureza do coração. Né? Ele vai dizer que o sede da personalidade moral. Ou seja, é do nosso coração que muitas vezes vai fluir todas. Nós precisamos ordenar o coração. Né? A palavra de Deus vai dizer, né? É do coração que saem as más intenções, adultérios, imoralidade, falsos testemunhos, calúnias, né? Então, o sentido do nosso coração, a luta contra a carne, contra o desejo, ele passa pela pureza do nosso coração. Lá nas bênçãos, nosso Senhor vai dizer, porque verão a Deus. Olha que coisa bonita. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, os nossos olhos, eles só verão a graça de Deus se nós tenhamos dentro de nós a graça da pureza. O puro, o casto, ele é aquele que entrega o coração a Deus. Então, se eu entrego o meu coração a Deus, se eu vivo esta pureza, se eu vivo esta graça de todos os dias lutar contra a castidade, eu terei na minha vida esta promessa de nosso Senhor lá nas bem-aventuranças. E é algo de todos os dias. Né? Todos os dias o homem ele vai lutar pela pureza do seu coração. E principalmente
nos tempos que nós estamos hoje, né? Porque hoje é muito fácil o acesso a uma internet para a pornografia é muito fácil, né? A televisão, a imoralidade está em tudo, né? A imoralidade hoje está numa novela, a imoralidade hoje está numa série, né? Hoje a imoralidade tem chegado nos desenhos animados, né? Até nos desenhos animados hoje nós temos visto a imoralidade, né? Então é algo que nós precisamos realmente lutar e vigiar todos os dias. E para que isto? Né? Para que eu preciso ordenar a pureza do meu coração? Principalmente para amar o outro. A castidade é uma prova de amor. É uma Até prova no de amor catecismo, para... né, Neto? Ele traz duas dimensões da castidade, que é a integridade da pessoa, que é você conhecer a si mesmo e ter o domínio sobre si mesmo, mas também é a integralidade da doação de si mesmo, né? Onde ele diz aqui que a virtude da castidade desabrocha na amizade. Então, a amizade, como o próprio Jesus diz, né? Que a gente tem que doar a vida pelos nossos amigos, né? Então, isso é o ápice da amizade, você dá a vida por seus amigos. Então, a castidade, ela justamente leva a essa dimensão da amizade plena, né? Da doação total de si mesmo para o próximo, e ele até diz aqui que a castidade é a promessa de imortalidade. Olha só, então quando você tem o domínio de si mesmo, e você se decide por se doar inteiramente ao seu amigo, ou à sua esposa, ou a sua comunidade, como se você optar pelo sacramento da ordem, né? Então, isso é uma doação total de si mesmo, é você dar a vida, você está disposto a dar tudo de si para a edificação e para o engrandecimento daquelas pessoas em Cristo. Não é isso? Exatamente. Uhum. E a pureza, ela vai exigir de nós, né, o pudor. A gente ouve muito essa palavra pudor, que é preservar a intimidade da pessoa, não é? Hoje nós precisamos preservar a nossa intimidade, né? Como hoje nós temos visto que o corpo ele é um objeto, não é? O corpo ele tem sido um objeto que é preciso ser mostrado, não é? Então aqui a gente lembra daquela questão de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu preciso cuidar do meu corpo, claro, isso aí é fato. Às vezes as pessoas elas confundem muito isso, né? A questão de preservar a sua intimidade no corpo, não cuidar do corpo. Não, a questão não é essa. O homem pode ir para uma academia normalmente, claro, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo. A gente deve se cuidar. Exatamente. Se o corpo é este templo do Espírito, então eu tenho que deixar o templo bonito. Isso não é verdade, Arthur? Mas aí eu preciso entender que este meu corpo ele não pode e eu não tenho que fazer meios para que seja levado para o pecado do outro. Exatamente. Como esta questão da intimidade. Você não pode estar utilizando o fato de você cuidar do seu corpo, de você querer ter um corpo bem apresentável e tal, para que isso seja utilizado como objeto de desejo para outra pessoa, porque você vai estar incorrendo no erro de estar induzindo outras pessoas ao pecado contra a castidade, porque você vai estar provocando aquelas pessoas a estar cobiçando o seu corpo, a estar ali objetificando. Então, a partir do momento que você vai para uma academia ou faz algum procedimento estético para ficar mais bonito ou mais bonita, com o intuito de fazer com que as pessoas olhem para você com um desejo próprio, então isso também é pecado da sua parte. Você está induzindo as pessoas ao erro, né? Uhum. Pronto, exatamente. Essa questão da modéstia, né? Que é o modo de se vestir.
não é? Muitas vezes a gente quer colocar uma roupa não para que a gente fique bonito, mas que o outro veja, né? Uma camisa apertada, uma regata apertada, as meninas saia curta, né? E principalmente hoje também que a gente vê falando sobre também a intimidade da pessoa, muitas vezes o que a gente tem visto muito hoje, né? Bem na linguagem assistindo a gente, é a questão dos nudes, né? Menina que manda fotos nua para o menino a mesma coisa, e que não deve ser assim. Né? O nosso corpo ele não foi feito para que todas as pessoas vejam, né? Mas como é bonito, né? E eu acho que Arthur pode falar isso mais do que eu, graças a Deus, né? Como é bonito para um esposo e para uma esposa ver a intimidade da sua esposa. Com certeza. Não é? Eu tenho a plena certeza, né? Mesmo ainda não casado ainda, mas eu fico imaginando como é diferente. Na verdade, de um solteiro. É como você vai ganhar um presente surpresa, aí você simplesmente, antes de você receber o presente, você já sabe o que é, já viu tudo que tem ali, e tira aquele sabor, aquela expectativa boa, entendeu? Então, uma das coisas legais da virtude da modéstia, que tanto falta hoje em dia na sociedade da gente, é justamente a gente aprender a valorizar a beleza que Deus criou, entendeu? Então, a gente tem que utilizar, até como o Padre Paulo fala, os nossos irmãos, as pessoas que Deus criou, como ícones e não como ídolos. Então, a partir do momento que a gente enxerga o outro como uma janela que nos leva a Deus, que a gente consegue contemplar a Deus através da beleza que existe, tanto na parte física como na parte espiritual que a pessoa humana representa, a gente consegue ter uma visão melhor de Deus aqui na Terra, não é isso? Então, é uma dimensão que a gente, às vezes, ignora o fato de a gente contemplar as pessoas como ícones, que são janelas que nos levam a Deus, a gente acaba utilizando elas como ídolos. Então, o que é a diferença do ídolo para o ícone? O ídolo, ele é aquele que doa, o ícone, né? O ícone é aquele que doa a sua beleza em prol de Deus. Então, ele é aquele caminho que nos faz enxergar algo que transcende a ele. Já o ídolo, pelo outro lado, ele é aquele egoísta que rouba toda a atenção para si. Então, o ídolo, ele quer toda a atenção para ele. Então, você coloca toda a sua expectativa naquele objeto que você está idolatrando. Assim, já no ícone, não. No ícone, quando você enxerga um ícone, você está olhando o reflexo de Deus nele ali. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Não é isso? Uhum. Exatamente. A gente entrando um pouquinho, Neto, aqui, falando um pouquinho Quer complementar alguma coisa? Não. Se você quiser, você pode... Eu ia só falar sobre algumas coisas que podem nos ajudar a viver a castidade, mas aí a gente pode deixar para outro momento. Pode falar sobre... Vamos lá. Eu queria entrar um pouquinho agora na dimensão da castidade conjugal. Né? Então, a gente tem as duas dimensões, que é a castidade conjugal e a castidade vivida na continência. Certo? A dimensão da continência, ela é direcionada mais para os solteiros e para os celibatários que escolhem viver uma vida voltada inteiramente a Deus. Então, o solteiro, na verdade, ele está vivendo a continência na busca de viver posteriormente a castidade conjugal, no caso, quando encontrar o homem, quando encontrar sua parceira, a mulher, quando encontrar o seu parceiro. E já a parte de celibatária, né, a castidade celibatária seria as pessoas que escolhem viver uma vida devota a Deus, seja como religioso, seja como um padre ou algo assim. Né? Então, assim, na verdade, quando a gente pensa em castidade no matrimônio, o que vem à mente da gente?
A gente pensa que depois que a gente casa, a gente pode fazer sexo de todo jeito, ou que a gente não tem mais as tentações da carne, porque a gente já vai ter o nosso parceiro ali, e não é bem assim. Como a gente estava dizendo desde o início, a gente tem a tentação da carne o tempo todo com a gente. Então, nesse mundo que a gente vive, na televisão, na internet, está recheado de coisas que nos levam pelo olhar a estar cedendo a essas tentações, entendeu? Então, a gente precisa estar muito atento. Quando a gente é casado, quando a gente se casa, a gente tem realmente a entrega total da gente ao nosso a pessoa que nos foi confiada por Deus, né? Isso, e a gente precisa entender que a gente precisa preservar aquilo. Aquele presente que Deus nos deu tem que tá sendo visto por nós como um objeto valiosíssimo que a gente tem que cuidar com todo o nosso amor e com todo o nosso cuidado, com todo o nosso carinho. A dimensão do sexo no matrimônio, ela tem a finalidade punitiva e procriativa. O que é isso, Arthur? Isso quer dizer o quê? Que a função do sexo, obviamente a gente pensa, sexo é muito bom, dá prazer e tal, não sei o quê. Mas se você pensar, qual é o objetivo do sexo? Quando você faz sexo com outra pessoa, o único resultado possível é a geração de uma outra vida, entendeu? Por isso que Deus fala que o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. Esse uma só carne é justamente o resultado da relação sexual, que é a geração de uma vida, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que quando a gente casa, a gente tem que estar aberto inteiramente à vida que Deus pode nos confiar como filhos. Então, assim, a dimensão do sexo no matrimônio é muito voltada a essa abertura, é a gente ter aquela intimidade, a gente proporcionar prazer para a pessoa que está com a gente, mas esse prazer direcionado para a vida, entendeu? Então, assim, às vezes a gente acha que depois que casa a gente pode fazer sexo de todo jeito, que a gente pode utilizar métodos contraceptivos, porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? Casou, não, espere um pouquinho para ter filho, porque você tem que cumprir o casamento, isso e aquilo. Mas, bicho, se você casou com o objetivo de ser uma só carne, sua esposa, no meu caso, né? E as mulheres com seus esposos. Porque, assim, a sociedade da gente vê muito aquela questão tecnicista, digamos assim. A gente tem que ter um emprego bom, tem que ter dinheiro, tem que ter estabilidade, isso tudo. Obviamente que isso é uma dimensão que a gente tem que realmente se preocupar, e isso vem, na verdade, da responsabilidade, entendeu? Então, obviamente, você, com 10 anos de idade, você não vai casar e querer ter filho, nem nada, porque existe um tempo para cada coisa. Então, você decide a ter um casamento, que é justamente na parte do namoro, digamos assim, é justamente a preparação, onde você está lá, conhecendo a outra pessoa que você vai dividir o resto da sua vida. Mas, nesse tempo também, você tem que entender que é o tempo de preparação para que você crie responsabilidade suficiente, no caso, eu como homem, de sustentar a família, entendeu? De prover aquela pessoa que vai estar ali comigo e prover todos os filhos que Deus, porventura, nos confiar. Então, é uma dimensão de responsabilidade também, o casamento. Exatamente. Tá entendendo? E muitas vezes as pessoas pensam, casar é bom, casar é legal, mas eu não vou querer ter filho agora. Mas se você está casando, é justamente essa finalidade, entendeu? E, assim, a gente vê também a questão de os métodos contraceptivos, né? Que a igreja é bem clara em relação a isso, que a abertura à vida, o sexo é destinado para o casamento. Se ele é destinado para o casamento, dentro do casamento você tem que estar aberto à vida. Então, todo o método contraceptivo, seja camisinha, anticoncepcional, e outros métodos também que impedem a geração de uma vida, são condenados pela igreja porque ele barra justamente essa abertura à vida. Então, você está mentindo para Deus. E na hora que a gente casa na igreja, seja bem claro, quem não casa na igreja não tem essa obrigação, isso tem que ficar claro. Rapaz, se você está querendo receber um sacramento da igreja, da Santa Igreja Católica, você tem que estar adepto a aceitar tudo que a igreja lhe ensina, entendeu? Porque a igreja não obriga ninguém a seguir o que ela ensina, entendeu? A gente vai de livre e espontânea vontade.
Agora, se a gente aceita isso e quer mudar, a gente está mentindo para nós mesmos. A gente está querendo adequar a igreja à minha realidade. Então, eu estou querendo meio que ser o meu próprio Deus, de mim mesmo, entendeu? Isso é muito sério, porque às vezes a gente não tem ideia da dimensão que isso traz, né? Que, assim, a gente definir, eu vou me casar na igreja, mas eu vou ter as minhas próprias regras. E por que você vai casar na igreja? Qual o motivo? Entendeu? Seja honesto consigo mesmo, dizer assim, não, eu não quero seguir o que a igreja prega, então não vou lá. Mas se eu me disponho a seguir aquilo que a igreja nos orienta, então eu tenho que estar disposto a abdicar da minha própria vontade e seguir aquilo que a igreja nos prega, porque é a verdade de Cristo, é a verdade que Deus deixou para nós pela igreja, entendeu? Então, métodos contraceptivos é extremamente incoerente com a realidade do matrimônio, certo? Eu queria entrar agora também na parte das ofensas à castidade, sabe, Neto? Eu acho que assim, é a parte mais pesada que a gente vai entrar agora da formação, porque a gente traz aí as dimensões reais, as consequências de que você pecar contra a castidade gera na nossa alma, né? Então, são coisas que realmente, como a gente disse no início, a parte mais complicada da vida humana é a gente ter esse domínio sobre nossa sexualidade. E a gente, como ser humano, tem esse ímpeto, esse desejo muito forte de ter relações sexuais, de ter essa atração sexual, porque está dentro da nossa realidade como seres humanos, né? E a castidade vem justamente para ordenar esses desejos, não só pela dimensão fisiológica da gente, mas orientado para a dimensão espiritual, que transcende muito isso. Porque se a gente tiver só a dimensão corporal, a gente não se diferenciaria em nada de um animal, de um cachorro, de um gato, seja lá o que for. Então a gente justamente difere dos animais que fazem sexo com mãe, com filho e com seja lá o quê, porque a gente tem a dimensão espiritual, a gente tem uma alma, a gente tem um espírito voltado para Deus, e a nossa procura constante nesse mundo é a gente ter esse equilíbrio entre o nosso corpo e o nosso espírito. É justamente isso que a castidade vem nos falar. Aí, no 6º e no 9º mandamento da lei de Deus, ele fala muito claro. Jesus, ele lá em Mateus 5, do capítulo 5, do versículo 27 ao 28, ele fala justamente sobre isso, porque ele vem aperfeiçoar a lei de Deus. A lei, inicialmente, o 6º mandamento, ele dizia, não cometerás adultério. Aí Jesus, em sua infinita sabedoria, ele vem dizer, olha, a partir do momento que você olha para uma pessoa com desejo libidinoso, né, no caso, o desejo impróprio, você já pecou no seu coração com aquela pessoa. Então, vai muito além do simples ato, é a questão do espírito mesmo. Então, a gente sabe que o nosso intelecto, o nosso espírito, a nossa alma, direciona todas as nossas ações. Então, a partir do momento que você cede às tentações de um olhar impróprio, e você, quanto mulher, que até uma coisa interessante, viu, né, que eu achei estudando, os meios que tanto homem como mulher, que foram criados na mesma dignidade, mas cada um com sua particularidade, tem os meios de suas próprias inclinações ao pecado da castidade. O homem já é aquele negócio muito de olhar, de visualizar. Então, seria a gente meio que idolatra a sexualidade desregrada no corpo de uma mulher e de uma maneira errada. Então, a gente tem essa questão de observar, de olhar, de idolatrar. Já a mulher, ela já tem mais o dimensionamento do se mostrar. Então, a mulher gosta de usar uma roupa decotada, de ela se tornar o ídolo, digamos assim, entendeu? Então, tem essa dimensão também, que é interessante a gente ver, que é as divergências entre homens e mulheres. Né? Então, a mulher gosta de estar bem apessoada, de se mostrar, de querer ser admirada pelos outros, e isso não tem problema nenhum quando é feito de forma correta, quando é feito de forma ordenada. Não é isso? Então, quando ela quer que a pessoa olhe para ela e veja Deus nela, e não veja ela mesma enquanto pessoa, entendeu? Então, isso é uma coisa que Jesus fez muito bem quando ele aperfeiçoa o 6º mandamento e diz, né, você não peca só quando você comete adultério, como comete o ato em si, mas quando você cede às tentações de um olhar
impróprio e etc. A gente tem que ver também que a gente tem alguns pecados que são direcionados justamente contra a castidade, que ferem diretamente a castidade, que é a luxúria, é a masturbação, fornicação, pornografia, prostituição e estupro. Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre as dimensões desses atos, que é importante que a gente entenda. A luxúria é quando você está totalmente descontrolado de si mesmo, então você se libera completamente para qualquer tipo de pudor, né, que você vê o ato sexual como uma prática corriqueira, como algo que é simples, que não tem nenhuma regra, nenhum ordenamento. E muitas vezes isso leva a gente a cometer um pecado, por exemplo, de masturbação, olhar pornografia, entendeu? Buscar esse tipo de coisa que simplesmente, como tu disseste, mancha a nossa alma. Né? É interessante a gente ver que muitas vezes a gente vê, o mundo vem mostrando para a gente que vem tentando emplacar isso na mente da gente, que é besteira, né? Ah, não, isso é normal, masturbação faz bem para a saúde, você não pode estar reprimindo, tem que fazer esse tipo de coisa mesmo e tal. Mas, bicho, não é assim. Não é isso que Deus quer para nós, né? A gente tem o sexo ordenado para um fim, que é aquilo que a gente vinha falando. Então, qual é o fim de você estar ali sozinho, tendo aquele ato simplesmente por puro prazer momentâneo, que depois que passa, acabou? Qual é o resultado disso? Entendeu? É uma coisa vazia, uma coisa que não tem sentido nenhum. E às vezes a gente acha, né, que é uma coisa simples, isso é besteira, isso a hora que eu quiser eu paro e tal, mas chega um momento que você fica tão entregue àquilo que é interessante quando Jesus fala, né, que não sei se é São Paulo, acho que é São Paulo que fala, que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, quando a gente começa a entender isso, significa o quê? Que a gente acha que a nossa liberdade de fazer o que quer é uma escolha nossa. Mas quando você vai realmente tentar ter o domínio sobre si mesmo, muitas vezes você encara que as coisas não é bem assim. Entendeu? Exatamente. Eu digo por mim mesmo. Às vezes é bom a gente falar isso para mostrar o pessoal que não está uma dimensão muito longe da gente. Desde muito pequeno que eu adquiri essa prática de estar fazendo esse tipo de ato impróprio e era muito normal. Como eu não tinha uma vivência católica muito forte, então era um negócio muito normal. Eu via revista de mulher pelada, acessava site que não deve e tal, e tinha muita tranquilidade nisso que eu fazia, porque para mim era normal, era tranquilo, não tinha problema nenhum, mas eu sempre tinha aquele negócio que dizia que era errado. Tanto é que a gente fazia escondido. A gente nunca estava vendo isso na frente de ninguém. Se fosse uma coisa normal, a gente fazia de boas, né? Mas a gente tem no nosso coração espírito que é algo que é errado, que é algo que está desordenado. Entendeu? Então a gente fazia escondido, mas mesmo assim ficava se escondendo. A gente ficava se enganando, né? A gente sabe que não é normal, né? É o próprio sentimento quando o ato acontece. Exatamente. Né? Porque assim, se fosse algo normal, a gente faria o ato quando... E ficaria tranquilo, de boa, né? Se o ato consumisse, ficaria tranquilo. E não. É uma solidão, né? Exato. É um sentimento de culpa tão grande que vem dentro de nós, não é? Que realmente nós sabemos que não deve ser assim. Né? É um vazio, né? Gera um vazio muito grande. E assim, a partir do momento que eu tive conhecimento sobre essa dimensão da castidade, foi até só Rani que quando a gente namorava ainda, eu acho que a gente não estava nem noivo, ela entrou na crise e tal, e orientou a gente, não, amor, vamos tentar viver a castidade e tal. Aí eu, homem, que besteira, oxe, isso é bobagem, pelo amor de Deus, a gente se gosta, a gente se ama, quem pra que tá pensando nisso, não? Aí ela, não, mas vamos, mas começou a me puxar, e começou a me apresentar por aquilo que a igreja pregava, e qual a importância daquilo que ela estava me propondo, e assim, por respeito a ela, eu disse, não, beleza, tranquilo. Mas eu sempre ficava achando aquilo muito errado, e que era besteira e tal, não sei o quê. Até o momento que eu decidi,
Tá vendo? Eu vou provar para ele que isso é besteira. Eu vou parar. Meu amigo, quem disse que parava? Daqui a pouco eu pensava assim, não, eu vou passar um mês sem ver pornografia, sem me masturbar, sem fazer nada disso. Faça o teste, você que está em casa, que acha que isso é normal. Diga, eu vou passar um mês sem fazer isso. Faça o teste para ver se você tem domínio de si mesmo. Não é fácil, não. Eu achei interessante que eu estava lendo os sermões do Santo Curadars, ele fala justamente sobre as tentações, porque Deus permite que a gente tenha essas tentações. Ele permite as tentações para que a gente aprenda a ser humilde, para a gente ver que a gente não é nada, entendeu? Até São Pedro, quando Jesus disse que ele ia negar ele 3 vezes, ele, não, Senhor, para longe de mim, eu não vou lhe negar, não. Aí foi lá e, bastou uma mulher, na hora que ele estava lá no Pega para Capar, para perguntar a ele se que ele conhecia Jesus, e não, nunca nem vi esse homem. Isso foi por quê? Isso foi uma tentação para provar que ele sozinho não é ninguém. E Deus faz isso com a gente quando ele coloca as tentações da carne, principalmente, para provar que a gente não tem domínio de si mesmo, que a gente não é nada sem ele, entendeu? Isso ficou muito forte, me marcou muito, porque eu percebi, caramba, que negócio complicado, bicho, que coisa ruim, como é que eu entrei nesse negócio, entendeu? E foi uma briga, e tem sido uma briga até hoje, entendeu? Graças a Deus, bicho, confissão e sacramento foi a melhor coisa que pôde acontecer comigo quando eu despertei para essa dimensão, porque eu vi que realmente estava preso nesse negócio, estava preso mesmo, não é uma coisa legal não, porque a partir do momento que você percebe que você não tem mais domínio de si mesmo, todas as outras dimensões da sua vida começam a ficar perturbada, você, caramba, eu não consigo ter um domínio sobre uma besteira dessa, então eu vou ter domínio sobre o quê? Na minha vida. E também, entendeu? E foi muito importante, Arthur, isso que você falou, né, da questão do autodomínio, que por muitas vezes nós precisamos até mesmo fazer ações realmente concretas para que essas coisas elas possam ser afastadas de nós. Exatamente. Né? E dói. Dói. E uma ação muito concreta que eu tenho na minha vida é que o meu celular ele é bloqueado para sites pornográficos. Exato. Aí, entendeu? É uma dica, fica a dica aí para a galera. Porque a gente acha que a gente, como o Santo Curadars disse, a gente acha que a gente tem poder sobre alguma coisa. E essa prepotência da gente que nos leva a pecar. Tanto é que São Bento estava lendo esse livrinho aqui, A Vida de São Bento. Muito legal, quem quiser ler, é muito massa. Aí ele mostra justamente um momento que São Bento, ermitão, estava isolado completamente do mundo. Aí veio lá o Tinhoso, por permissão de Deus, obviamente. Veio lá o Tinhoso em forma de corvo e tal, passou na frente dele assim, aí depois desapareceu. Depois disso, o São Bento lembrou de uma moça que ele tinha visto há um tanto de tempo atrás e começou a arder de paixão por aquela lembrança, por uma memória que ele tinha. Ele começou a arder de paixão que ele chegou ao ponto de dizer que ia abandonar tudo, abandonar a vocação dele para a espiritualidade e ia sair do seu isolamento do deserto e ir atrás da mulher lá. Aí o que foi que ele disse? Pela graça de Deus, veio no coração dele e ele disse, meu amigo, ele olhou para o lado assim, viu uma moita cheia de urtiga, de espinho, e se jogou lá e ficou se revirando lá um tempão para poder realmente matar na carne aquilo que estava querendo matar ele espiritualmente. Para você ver que realmente é uma coisa que requer um movimento nosso mesmo, e um movimento que dói, é você negar realmente, até as últimas custas, você tá reprimindo esse tipo de pensamento. Para você ver um santo retirado no deserto, ser preciso ele se jogar numa moita por causa de um pensamento. Imagina você aí, olhando o Instagram com um bocado de mulher de biquíni, olhando novela aí da Globo, o pessoal se pegando, se fazendo tudo quanto é coisa que não deve. Aí você acha realmente que você sozinho vai ter domínio sobre si mesmo e dizer, não, beleza, deixa comigo que eu sei me controlar. Cara, não é assim. A gente tem que acordar para a real e realmente se humilhar
perante Deus e dizer que só Ele tem o poder de nos conceder a graça da castidade e realmente ordenar os nossos sentidos, entendeu? E quando a gente faz isso, né, quando a gente realmente toma uma decisão e toma uma escolha de buscar isso, o caminho realmente é muito duro, cara. É muito duro, não é fácil, não. Eu digo porque eu vivi minha vida praticamente todinha achando que isso era normal. A partir do momento que eu decidi realmente seguir a igreja, seguir aquilo que Deus deixou para nós, a pancada foi muito grande, velho. E até hoje a briga é grande, entendeu? E só pela graça de Deus mesmo que a gente consegue se manter firme. E outra, não acho que você não vai cair mais, não. Depois que você tomou a decisão, você não vai cair, não. Você vai cair. Agora, a grande questão é você se levantar. É você ter humildade, reconhecer e dizer, meu Deus, me perdoe, não quero mais pecar. Vai, se confessa, pede uma orientação, entendeu? Reza muito. Importante. Exatamente. Porque eu sou muito realista nas minhas coisas, né? Eu não gosto muito de colocar muita imaginação nas coisas, não. E quando eu atendo muitos jovens com esse problema, é exatamente isso que eu digo. Ó, eu não posso chegar aqui para você jamais e dizer, você nunca mais na sua vida você vai pecar contra a castidade. Eu não posso chegar nisso, porque é aquela frase que eu disse há pouco, né? Que, se eu não me engano, é de Santo Agostinho. É a maior das batalhas, é a batalha que se trava todo dia e a vitória sobre ela é rara. Então, se você imagine São Francisco, que é São Francisco, que conhecia a Deus, que tinha a sua vida. São Francisco, ele se jogava sobre espinhos. Exato. Pegou o jeito de São Bento. Para não pecar contra a castidade, imagine eu e você. Não chegamos nem ao sul. A gente tem que aprender, antes de tudo, né, Neto, a ser humilde e reconhecer a nossa pequenez. Não é isso? Então, às vezes a gente acha, inclusive, que quando a gente vê nessa dimensão da castidade, quando a gente vê que a gente realmente não tem mais domínio e que por mais que a gente lute, a gente vai lá e cai, por mais que a gente lute, a gente vai lá e cai, a gente também tem a prepotência de achar que a gente sabe até onde vai a misericórdia de Deus e achar que a gente não tem mais solução, entendeu? Esse é outro erro grande que eu incorri nesse erro, entendeu? Quando chegou um momento, velho, que eu olhava assim e dizia, meu Deus do céu, não adianta, não. Eu tento, mas quando eu vejo eu tô lá cometendo esse ato de novo, entendeu? E assim, a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo e reconhecer que a gente vai ter que realmente lutar até o último dia da nossa vida para manter o nosso coração puro, para manter a nossa mente limpa para Deus. Por quê? Deus coloca essas tentações justamente para mostrar para a gente o poder dele, para mostrar que a gente precisa da ação dele na vida da gente, entendeu? Para a gente mostrar que a gente não é essa coisa toda que a gente acha, que a gente é muito arrogante. Quando a gente acha que a gente sabe alguma coisa que é melhor para nós, aí a gente está incorrendo na arrogância de se colocar no lugar de Deus. Aí quando a gente acha que a gente não tem mais solução, a gente está se colocando também no lugar de Deus, só que como juiz, achar que a gente sabe até onde vai a misericórdia de Deus. E não é assim. Não é assim. A misericórdia de Deus é muito maior do que qualquer pecado que a gente possa cometer, desde que a gente realmente se arrependa do nosso coração e tome uma decisão realmente de batalhar até o fim. Não é questão de você querer vencer, entendeu? Muito mais importante do que a vitória, porque a vitória é só Deus que dá. É a questão da batalha, é você decidir por batalhar, entendeu? Porque quando você toma essa decisão, então Deus vai lhe dar todos os meios possíveis para você chegar à vitória. Isso aí não tem como se discutir, entendeu? É uma coisa muito, muito forte que a gente precisa ter nessa dimensão da castidade, essa batalha diária, entendeu? Eu estava vendo aqui, Neto, que puxando agora um pouquinho para a parte daquela questão dessas desordens, né? Eu achei interessante, eu vou até ler para vocês aqui uma passagem que isso tudo que a gente sofre, como eu já vinha falando, é permissão de Deus. Então, lá em Romanos, no capítulo 1,
no versículo 18 em diante, a gente tem o seguinte: manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Aí ele coloca assim, cadê? Jactando-se, no caso conjecturando, de possuir a sabedoria, tornam-se tolos e trocam a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, répteis e etc. Isso é o quê? Isso é a dimensão da idolatria. A gente tem todos os meios para conhecer a Deus aqui na Terra, todas as dimensões que Deus nos quer revelar. Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente consegue enxergar Deus nessa pessoa. A gente consegue enxergar Deus no sol, num dia bonito. Então, Deus nos permite conhecer a Ele por todos os meios aqui nessa Terra. Entendeu? Só que a gente, na nossa arrogância e na nossa prepotência, a gente simplesmente esquece de glorificar a Deus por essas coisas tão maravilhosas que Ele nos dá e decide idolatrar coisas e objetos. Esquece que a essência de cada objeto que existe nesse mundo é por providência de Deus. Então a gente acaba objetificando e idolatrando essas coisas. Isso acontece muito na pornografia. Isso acontece muito na masturbação. Entendeu? Isso acontece muito numa traição. Você acha que aquelas coisas estão acima de Deus. Estão acima do que é certo e o que é errado. Entendeu? Você coloca o seu próprio desejo acima do que é certo e o que é errado. Entendeu? A gente esquece de glorificar Deus por isso. Aí ele fala, por isso, Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, olha agora essa parte, viu? Por isso, Deus os entregou a paixões alvitantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente, os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejos uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si a paga de sua aberração. Isso está na Bíblia. Aqui, ó. Está na Bíblia, certo? Então, assim, a gente tem que entender que nada do que Deus faz é para o nosso mal, não. Mas ele permite que certas coisas aconteçam para a gente poder direcionar o nosso olhar para aquilo que realmente é importante, para a glória dele. Entendeu? E quando a gente acaba por esquecer isso, Deus permite essas coisas que eu acabei de ler. Entendeu? Ele nos entrega nossas paixões. Ele permite que a gente sinta esses desejos, essas coisas. Para quê? Para que a gente entenda que a gente, por nós mesmos, a gente não tem domínio de nada. Entendeu? E a gente vê o resultado disso aí. Entendeu? No mundo. Crianças sendo criadas sem pais, entendeu? Pessoas tendo um bocado de problema psicológico porque não conseguem entender a dimensão da vida, qual o propósito da vida. Então, isso tudo é permitido que a gente sofra porque a gente mesmo se deixou levar por essas coisas. A gente esqueceu o que é que realmente importa nessa vida. Entendeu? Então, é uma coisa muito interessante. Quando ele fala lá que as mulheres deixaram, suas mulheres deixaram a relação natural para ter de forma não natural. Isso eu vejo muito, é até uma coisa que Padre Paulo fala lá naquele vídeo, que é a questão de aborto. A gente acha que é uma coisa assim, besta, né? Mas a relação sexual, ela tem a finalidade de gerar vida. E a parte natural da sexualidade da mulher é gerar essa vida. E, às vezes, quando a gente está com esse sentimento desregrado, vem esse pensamento de abortar, de empatar o fluxo natural da vida. Não é isso? Aí eu acho realmente que a gente tem que se atenar muito a isso. Tá entendendo? Bom, eu acho assim que Sim, é verdade. A gente já deu um panorama geral. É um assunto realmente muito extenso, tem muito o que falar, mas eu acredito que a gente conseguiu passar aí para vocês muita coisa, e o principal que vocês têm que sair dessa formação aqui com isso na cabeça
é que vocês têm que buscar, têm que se informar, procurar entender, porque pode ter certeza, eu digo por experiência própria, eu neguei veementemente que isso tinha cabimento, que a castidade era besteira. Eu neguei. Eu realmente tinha isso. Isso é bobagem. Outra coisa, principalmente para os jovens que acham que sexo antes do casamento é normal, que você tem sua namoradinha lá e você ama ela de paixão e que não tem problema nenhum vocês praticarem uma relação sexual. Quando você pratica uma relação sexual e você diz que ama sua namorada e você pratica uma relação com ela antes do casamento, você está mentindo para ela. Você está mentindo para você mesmo. Sabe por quê? Porque amor é entrega total. Amor é entrega total. E você está disposto a dar sua vida pelaquela pessoa. Então, se você está praticando o ato sexual, que é o ápice da intimidade da relação entre duas pessoas, que está orientada simplesmente para a hora do casamento, porque ali, diante de Deus e diante da comunidade, você está jurando para aquela pessoa que você vai passar o resto da vida com ela. O resultado do ato sexual é justamente a possibilidade de gerar uma vida. Se você está fazendo sexo com a sua namorada e está usando camisinha, está usando contraceptivo e está usando pílula do dia seguinte, ou seja lá o que for, você está dizendo para ela, eu não quero... Oi, tá ouvindo? Voltou? Voltou? Tinha caído aqui. Neto, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Beleza. Caiu e voltou. E assim, é aquilo que eu estava falando. Quando você decide praticar um ato sexual com a sua namorada, você está dizendo para ela que ama ela. Mas se você ama ela, por que você não tem coragem de se misturar com ela? Porque quando você pratica o ato sexual, a finalidade última é realmente você gerar uma vida. E isso, se você não tem coragem de fazer por ela, porque você não está pronto ainda para amar ela de verdade. E ela, a mesma coisa para com você. Entendeu? E muitas vezes a gente escuta aquela frasezinha que parece clichê, né? Quem ama, espera. Exato. Mas se a gente for na profundidade dessa frase, né? Amar, quem ama, espera. E espera realmente, porque amor é renúncia. E é tão bonito nessa espera. Sabe por quê? Porque a gente passa a conhecer a pessoa de uma maneira que a gente não via. Entendeu? A gente começa a realmente enxergar aquilo que aquela pessoa tem a oferecer para nós espiritualmente e não fisicamente. Entendeu? Porque a parte sexual nos move muito. A gente, quanto seres humanos, a gente é realmente inclinado a buscar aquilo que nos apetece no olhar, que nos apetece no tocar, entendeu? E a gente esquece muito a dimensão espiritual, tá entendendo? E a parte do namoro é a parte mais bonita que tem, porque a gente está realmente fazendo uma escolha, está conhecendo uma pessoa que vai passar o resto da vida com a gente. Aquela pessoa que está ali, linda, maravilhosa, hoje, depois que você se casar com ela, você vai ter que entender que ela não vai ser mais aquela pessoa, entendeu? Que ela vai envelhecer, que ela pode pegar uma doença, entendeu? E você vai ter que estar ali para cuidar dela, apesar de qualquer dificuldade física. Então, é uma coisa muito além do físico. E a gente, às vezes, esquece disso quando está no namoro, quando a gente está buscando uma pessoa para passar o resto da vida da gente. A gente também vai envelhecer, a gente também vai ter os nossos problemas físicos, e a gente espera que aquela pessoa que vai dividir o resto da vida com a gente, ela tenha um olhar para a gente como uma coisa espiritual, como algo espiritual, e não como algo físico, um simples objeto de prazer, entendeu? É uma coisa muito bonita quando você realmente escolhe esperar e viver a castidade, porque você vai exercitando esse pensamento espiritual. Exatamente. E você deve estar se perguntando aí, né, do outro lado da tela. Os meninos trouxeram tantas coisas, né? Eu vivo numa vida que às vezes eu me pego e digo, meu Deus, como é que eu vou parar? Né? Porque realmente, quando a gente cai muito na pornografia, quando a gente cai muito na masturbação, para a gente se reerguer é muito difícil, né? A gente se reergue por uma semana, por 15 dias, por um mês, mas aí volta tudo de novo. Você deve estar se perguntando, mas como é que eu vivo essa castidade, né? E a igreja, ela também nos ensina,
como isto, né? Então, vigiar a você mesmo, né? Você precisa saber aquilo que lhe leva a pecar e cortar, não é? Corte as vias, né? Quantas... E eu escuto muito, né, de pessoas que não fecham a porta do quarto de jeito nenhuma, porque se fechar a porta do quarto já é uma via para ver pornografia, para se masturbar. Pessoas que tomam banho gelado para não ter tempo de ficar ali no banheiro, né? Como eu até disse ainda há pouco, né? A questão do bloqueio dos aparelhos para você buscar a pornografia. A oração é muito importante, gente. Não deixem de rezar. Exato. A oração é muito importante. Eu vou falar um negócio que às vezes pode parecer radical, mas que realmente, se você vê que você está num ambiente onde ninguém ali está querendo buscar a mesma coisa que você, das duas, uma, ou você vai ceder e ficar com aquelas pessoas, ou você realmente vai ter que tomar uma decisão e se afastar, entendeu? Muitas vezes, aquilo que a gente estava falando que dói, é porque realmente dói, cara. Se você tá próximo de pessoas que lhe levam a pecar, você escolhe, ou você peca, ou você se afasta, entendeu? Exatamente. Se você tiver maturidade suficiente e força suficiente para trazer aquelas pessoas para você, Deus seja louvado. Mas às vezes a gente vê que isso é muito difícil, entendeu? Então, às vezes, realmente a gente tem que se afastar para a gente fazer uma ascese. A ascese é uma limpeza na gente mesmo. E se afastar realmente e se limpar de tudo aquilo que nos leva a pecar. Amizades que ficam mandando porcaria no WhatsApp, grupos que ficam mandando coisas que não prestam. Cara, sai, entendeu? Sai, afasta, limpa a tua mente disso. Porque isso são portas, como o Neto estava falando, são brechas que vai ali ao pouquinho, ó, pingando de gotinha em gotinha, que mais cedo ou mais tarde te leva a ter um pensamento impuro, que te leva a se trancar no banheiro e te leva a cometer um ato errado, entendeu? Isso é uma realidade muito forte. Procure, é muito forte, e procure realmente abastecer o seu tempo, né? Não ficar na ociosidade. Ocioso, né? Ociosidade é oficina do diabo, né? Oficina, leia um livro, né? Ocupe a sua mente. Então foi isso, meus irmãos, que nós queríamos trazer para vocês, né, no dia de hoje, com experiência de vida. Exato. E mais uma vez, não dizer, não existe caminho de purificação sem passar pela cruz. Exatamente. Né? Eu ia até falar justamente disso, né? Que Jesus, ele nos chamou, ele fez, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz de cada dia e me siga. Ele, em momento nenhum, prometeu que a gente ia ser feliz nessa vida, não. A nossa felicidade está guardada com ele, lá no céu. Então, a gente realmente vai passar por muito sofrimento aqui, a gente vai passar por muita provação, mas a gente tem que estar com o nosso olhar lá para cima. Porque aqui passa. Isso aqui é um tempo passageiro, é só uma degustaçãozinha da glória que a gente vai ter se a gente realmente pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. É isso? Com certeza. Então, que nós possamos pedir a Nossa Senhora que ela interceda por nós. Né? Ela que viveu tão bonito, né, com São José, a castidade. Não tem espelhos melhores do que a Virgem Maria e São José. Que ele possa interceder pelas nossas vidas para que a nossa luta seja uma luta diária, seja uma luta com todas as nossas garras, né? Uma vez, numa confissão, eu ouvi isso. Lute, se for possível, lute até sangrar. Então, com a graça de Deus, a Virgem Maria possa nos dar esse auxílio de sermos santos, de sermos cachos, de sermos puros, de sermos essa alma agradável a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Valeu, obrigado. Netão. Até a próxima. Valeu, Arthur. Tchau, tchau.